Noite, gente. Boa tarde. A Vivian tá aqui de bobeira. A gente já ia traindo. Boa noite, boa tarde para quem ainda tá terminando a tarde. Correria total, loucura. Gente, estamos terminando o curso hoje. Escutam a. Vamos para nossa última oficina, sexta e última oficina. Alguns recadinhos apenas antes da gente começar. Os formulários das oficinas da semana passada a gente deixou aberto, aproveitem a oportunidade. E as dessa semana a gente vai deixar também até a próxima segunda-feira, tá bom? Então aproveitem a oportunidade, quem não assistiu, para registrar presença, o link fica na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo, tá bom? Vivian, eu acho que deu ruim lá, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá indo. Desculpa, gente, foi um problema no meu YouTube, que eu fico aqui de olho no YouTube. E então é só pegar o link aqui na descrição do vídeo, preencher o formulário, que a gente vai deixar aí aberto até a próxima semana, porque a gente sabe que o professor está na correria, final de ano, loucura total. Então a gente vai deixar aí disponibilizado, tá bom? Eu acho que é só isso que eu tinha para falar. Os certificados, tá? Antes que me esqueça. Os certificados a gente vai enviar por e-mail. Só vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, aí umas 2 semanas, porque a gente tem que contabilizar lá nas planilhas do Excel, dos formulários, quem estava presente, né? A gente vai certificar quem esteve em 4 das 6 oficinas, pelo menos em 4 das 6, tá? A gente não vai enviar certificado individual por oficina, porque isso deu muito trabalho para a gente fica às vezes com uma moto passando. Às vezes a gente fica com formulários assim com 400 respostas e tal, e a gente optou por só certificar a galera com as 16 horas do curso, tá bom? Boa noite para o pessoal que está aqui no chat. A Adi está aqui já. Marinilde. Beijão, Vanessa, beijo para todos. Gente, olha, hoje encerrando. Eu não recuperei o dado, eu vou recuperar durante a fala. Esse foi o tema, um dos temas mais votados da edição passada para que compusesse essa oficina agora dessa 7ª edição do curso. Aí é bom que a gente conhece as referências, né, cara? Sinto muito, a gente aí já vai direto na fonte, já conhece as referências, formular direto. Convidamos aí essas 2 professoras incríveis que têm feito diálogos aí com a literatura. Elas vão falar melhor para vocês, né? Vou falar rapidamente que são professoras muito queridas lá de Santa Catarina, de Florianópolis, né? A Ana fez uma monografia linda que eu tive a oportunidade de ler para uma disciplina que a gente ofereceu, né, no PPGST da UFSC, um trabalho lindíssimo. Terminou de defender agora bem recentemente também o mestrado, também um trabalho incrível, né? E super recomendo as leituras, porque o texto da Ana você lê assim, ó, em 5 minutos você lê, de tão gostoso que é, né? Então, a Ana fez essas pesquisas e a Patrícia, né, a Pati, tem orientado esses trabalhos incríveis, lindíssimos lá no grupo, né, que ela coordena, o Litera Ciências. Mas eu vou deixar para vocês se apresentarem, fazerem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Aí depois a gente vai trocar uma ideia com o pessoal que está no chat. Vou tentar hoje, gente, acompanhar vocês. Segunda foi complicado. E é isso. Muito obrigada por vocês terem aceito, por vocês estarem com a gente. Estou muito, muito feliz de encerrar esse curso com vocês. Podem, olha, não sei quem vai começar, como vocês vão fazer a divisão, já pode projetar aí a apresentação, tá? Só lembra de abrir o microfone, que eu estou por aqui. Bom, enquanto a Ana vai projetando, eu quero começar agradecendo, né? Agradecendo o convite, agradecendo por estar aqui com vocês fazendo o encerramento desse curso que é tão lindo. A gente tem acompanhado várias lives aí do curso. Uma honra estar aqui com vocês.
uma alegria poder estar compartilhando um pouco sobre os trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui no Literaciências, né, no nosso grupo de pesquisa, com tanto carinho, com tanto apreço aí pela literatura, e poder contar um pouco dos trabalhos que a gente tem feito aqui nesse espaço, para a gente é muito bacana, assim. Então, eu quero agradecer a Tati e a equipe do Likens pelo convite para a gente estar aqui, e eu espero que a gente tenha aqui bons diálogos, boas trocas, né, de conhecimentos e experiências, que seja um momento bem interessante para todos e todas nós. Eu acho que eu me apresento agora também, fiquei na dúvida. Vou dar uma boa noite para todo mundo, agradecer também o convite, que veio pela Paty, mas sei que, enfim, todo o trabalho do Likens aí, eu só agradeço de estar aqui, bem legal, estou bem feliz de revisitar esse trabalho do meu TCC, né, e poder estar dividindo ele com as pessoas, com a Paty, que é também uma autora desse trabalho comigo, então, só agradecer. Eu sou a Ana, como a Tati falou, eu defendi um TCC que a gente vai discutir um pouco hoje, acabei de defender o mestrado, agora eu faço doutorado no PPGCT, também com a orientação da Patrícia, na UFSC, né, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e eu também sou professora da rede estadual de educação aqui de Santa Catarina, nesse momento, né, estou professora na rede estadual. Eu acho que é isso no geral, a Paty vai começar e depois eu pego no meio do caminho aí, pra gente falar um pouquinho. Isso. Vamos lá, então. Então, o título que nós colocamos aqui, o título bem geral, né, Literatura e Ensino de Ciências, que esse é o tema geral que a gente vai abordar aqui com vocês, nós colocamos um subtítulo nele também, né, que é Literaturas, Leituras e Educação em Ciências, Gestos do Reexistir. E aí, ao longo da apresentação, nós vamos deixando um pouquinho mais claro qual que é essa ideia de reexistir nessa relação com a literatura e com a educação em ciências, né? Então, como nós já comentamos, somos o Grupo Literaciências, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Então, isso, Ana, obrigada. A primeira imagem, né, que eu gostaria de trazer aqui para essa apresentação, para esse início de apresentação, ela se remete a essa questão de qual que é o papel da leitura, da arte, da literatura nas nossas vidas, né? E na escola, qual que é o papel da literatura na escola, da leitura na escola? E nas aulas de ciências, de geografia, de matemática? Essa obra do artista mexicano, ela nos convida a pensar um pouco sobre isso, né? Sobre o que pode a literatura. E a leitura como possibilidade de mudança, né? De perspectiva, de mundo, de transformação das nossas vidas, dos sujeitos, da escola. Então, é um pouco esse o convite que a gente quer fazer para vocês aqui hoje, nessa nossa conversa, né? De pensarmos isso como um pressuposto, né? A ideia de que a educação, a leitura, a literatura, elas têm um poder transformador dos sujeitos e das realidades também. Pode passar, Ana. E aí, algumas questões que nós nos colocamos aqui, né? Sobre essa relação com a leitura, com a literatura. Nós já temos trabalhado há bastante tempo com as questões de leitura na educação em ciências, já há mais de uma década nós temos pesquisado isso dos nossos grupos de pesquisa aqui na UFSC, não só no Literaciências, mas também no DICIT, que é o Discursos da Ciência e Tecnologia na Educação, que é coordenado pela professora Suzane Cassiani e pelo professor Irlan von Linsingen. E algumas questões que nós temos nos colocado é que leitura nós colocamos em funcionamentos nas nossas aulas. Que dizeres e que discursos estão presentes nessas salas de aula? Que sujeitos habitam as nossas aulas a partir das leituras, dos textos, dos livros, né? Que nós levamos para a sala de aula? E qual o amanhã está presente nas nossas aulas? Fazendo aqui uma referência à ideia do amanhã que não está à venda, do Ailton Krenak, né? E por que a gente se coloca essas questões? Porque, muitas vezes, a relação que é estabelecida, né, com as ciências que a gente trabalha em sala de aula, ela acaba sendo um pouco mais estrita, digamos assim, né?
sem colocarmos questões mais complexas, mais amplas, que tenham efetivamente uma relação com a realidade, com as diferentes realidades, né? E é exatamente essa ideia de trabalhar a complexidade, a pluralidade, que nós acreditamos que a literatura tem um potencial nas nossas salas de aula, né? Então, mais ou menos por aí, a ideia dessa interlocução com os textos literários. Pode passar, Ana. E aqui, trazendo um pouco um exemplo, né, de como é que a gente tem trabalhado e tem pensado em fazer essa crítica a uma educação em ciências que não dialoga com as realidades, né. Eu trouxe aqui uma imagem para a gente também pensar um pouco como que o ensino, eu coloquei aqui biologia, porque é a minha área de formação inicial, mas poderia ser qualquer outra área de conhecimento, né, como é que ela funciona nas aulas, né, de qual biologia a gente fala nas aulas, como que ela dialoga com as realidades. Então, se a gente colocar essa palavra para fazer uma busca no Google, nós nos deparamos com essas imagens aí inicialmente, são as primeiras que aparecem, né? E chama bastante atenção que são imagens que remetem a uma ideia de ciência bastante ausente de sujeitos, né? Então, imagens que remetem à genética, à biologia, ecologia, biologia celular, né? E os únicos sujeitos, os únicos seres humanos que são representados aqui nessas imagens estão ali na segunda, e eles usam jaleco, né? São duas pessoas usando um jaleco. Os únicos humanos presentes aí nessas imagens iniciais, né? E traz essa imagem, traz aquela relação bastante caricata, né? De ciência, de que ela é desenvolvida por pessoas que usam jalecos, que trabalham estritamente em laboratórios extremamente equipados, que geralmente ela é produzida por homens, geralmente brancos, geralmente produzem ciências de uma forma isolada, fora dos coletivos, né? Ou seja, é uma ciência singular, é uma ciência que não traz a complexidade, nem mesmo da vida, né? Na medida em que é tudo compartimentalizado, que as coisas não têm uma relação muito complexa entre si, né? A própria vida. E aí, a partir disso, nós entendemos que é preciso avançar nessa compreensão de ciência, para que se possa produzir olhares menos ingênuos sobre a ciência, mais críticos, né, sobre o que ela faz na sociedade, o que ela produz, quem a produz, por que ela é produzida, como, né, e entendemos que a sala de aula de ciências também é um espaço para fazer esse debate, especialmente no momento em que a gente está vivendo como o nosso, que é de tanto negacionismo, né? Então, compreender o conhecimento científico a partir desse diálogo com a complexidade, nós entendemos que é fundamental e é por isso que nós buscamos essa interlocução nos nossos trabalhos, né, com outros dizeres, e essa ideia de trazer para a nossa sala de aula outras vozes, vozes que frequentemente não habitam a aula de ciências. Pode passar, né? Bom, e aqui tem essa relação de que leituras que nós desejamos, então, produzir na nossa sala de aula, né? Então, a ideia de pensar que as leituras que ampliem as compreensões da realidade, que sejam plurais, que jamais se conformem com lugares que são estáticos, né, singulares, dos sujeitos de jaleco, por exemplo, que levem em conta a ciência e a biologia que falam da vida num sentido bastante amplo, incluindo os seres humanos, os seus modos de interagir com outros seres, com o ambiente, com os conceitos científicos de um modo geral, e leituras que nos humanizem, que nos aproximem de compreensões de igualdade, solidariedade, empatia, respeito à vida, né? Enfim, uma ciência que traga essa perspectiva, uma educação que traga essa perspectiva, né? E aí, os textos que nos interessam, com quais textos nós temos dialogado? Os textos que nós compreendemos que são espaço discursivo de acolhimento e produção da diferença. Então, são esses os textos que nós temos trabalhado, né? Com frequência, quando se fala do trabalho com literatura e ensino de ciências, se fala muito nos trabalhos com textos de ficção científica. No nosso grupo de pesquisa, nós não temos trabalhado nessa perspectiva, né? Nós temos pensado justamente na possibilidade de trazer outros textos, mesmo que intencionalmente eles não tenham o desejo de ensinar conceitos científicos ou trabalhar explicitamente conceitos científicos, mas são textos onde nós vemos potencialidade para esse debate, para esse diálogo,
Então, que vai ser um pouco do que a Ana vai mostrar aqui a partir do trabalho que ela desenvolveu. Pode passar, Ana. E aqui nesse slide, a gente traz um pouco, então, essa ideia do que é a reexistência, né? Que seria, então, colocar em funcionamento um outro modo, uma outra possibilidade de existir nas aulas, existir no ensino de ciências, né? Que é a interlocução que nós estamos fazendo. Então, o Alban Achinte, que é um autor colombiano, ele vai dizer que as reexistências são dispositivos que implementam estratégias contra a exclusão, marginalização, racismos, buscando a redefinição e ressignificação da vida e condições de dignidade e autodeterminação. E ele vai falar que essa estética decolonial, né, esse trabalho decolonial, e a estética é chamada de decolonial, justamente porque ela vai contra uma compreensão colonizadora dos sujeitos e da própria arte, ela tem essa potencialidade, né? Ela abre essa possibilidade de diálogo e de fazer existir, reexistir esses diferentes sujeitos nesses contextos, né? Eu trouxe aqui uma imagem que é de uma exposição onde o autor João Louro, ele vai colocar a ideia da palavra, né? Do poder que tem a palavra. E aqui tem uma descrição, e ele vai dizer que há um ser primitivo que se chama palavra. A palavra recusa ser civilizada. Toda palavra civilizada é letra morta. A verdadeira revolução será feita pela palavra e será pacífica. Bom, achamos que é interessante esse debate justamente para pensar nesse poder, né? O que pode o dizer, o que pode a palavra, o que pode a leitura, o que pode a escrita, né? E é a partir disso que nós temos tentado trabalhar um pouco também. Pode passar. Então, aqui nesse slide nós trouxemos alguns exemplos dos trabalhos que nós temos desenvolvido no Literaciências e que tem sido feito aqui ao longo de alguns anos, né, por vários pesquisadores e pesquisadoras que têm passado pelo nosso grupo, né. Trouxe aqui algumas imagens de algumas capas de livros com os quais nós trabalhamos, com os quais nós dialogamos, e como vocês podem ver, nenhum deles é sobre ficção científica, né? Tem várias autoras, vários autores aí que trazem outras perspectivas, outras literaturas e com os quais nós temos trabalhado nesse nosso diálogo. Então, só para citar aqui alguns trabalhos que já foram feitos, né? Com os textos da Carolina Maria de Jesus, o trabalho da Diônia Dornelles, que atualmente é doutoranda no nosso programa. Ela fez um mestrado no diálogo com os textos da Carolina, e no doutorado agora ela tem avançado nesse diálogo. O TCC da Bruna Araújo também foi sobre a Carolina, no diálogo com a educação ambiental. Os textos da Conceição Evaristo, que tem inspirado muitos trabalhos do nosso grupo, especialmente pela ideia que a Conceição Evaristo traz de escrevivência. A Simone Ribeiro dos Santos, que é uma doutoranda e participa do nosso grupo, ela tem trabalhado com esse conceito e tem trabalhado nesse diálogo da escrevivência com a educação em ciências. Qual é a potencialidade que esse conceito tem para esse trabalho dentro da educação em ciências? Temos os trabalhos do Cassiano Ferreira, que fez um mestrado também com quadrinhos nacionais, e agora no doutorado ele também tem avançado para isso. Aqui tem um exemplo, uma das capas que ele trabalhou, que é o Conto dos Orixás, que é um dos textos, né, que ele trabalhou, e que traz uma análise, ele faz uma análise muito interessante sobre que representações que esses quadrinhos vão ter a respeito de ciência, de cientista, de possibilidade de diálogo, de relações sociais entre ciência, tecnologia e sociedade também. Então, um trabalho também bastante interessante. Os trabalhos da Ana Lara, que está aqui com a gente, maravilhosa, né? Recentemente ela defendeu um mestrado em que ela vai abordar as literaturas periféricas, vai trazer no texto poesia, rap, falar um pouco sobre essas questões. Não é sobre esse que a gente vai falar aqui hoje, né, Ana? Mas quem sabe em outro momento a gente tem uma outra oportunidade, que também é um trabalho muito interessante. Tem alguns trabalhos que eu tenho feito com o José Saramago, que eu considero um autor bastante interessante também, apesar de todos os outros serem brasileiros, né?
O José Saramago é um português, mas considero bastante interessante a perspectiva que ele traz de relações entre ciência, tecnologia e sociedade nesse livro, A Caverna, por exemplo, e que eu explorei isso em um artigo que eu desenvolvi. O trabalho da Ana, que ela vai apresentar aqui hoje, com a poesia do João Cabral de Melo Neto, e ela vai falar um pouquinho mais isso à frente, então eu não vou explorar aqui a ideia. E também trabalhos com contos, né? Tem um trabalho com contos indígenas no diálogo com textos de uma bióloga, que é a Raquel Carson, que foi desenvolvido pela Yara Mares Machado, que é um trabalho de mestrado também muito interessante, em que ela vai abordar essas possibilidades de diálogo entre a Raquel Carson e os contos indígenas sobre a origem das cores dos peixes e outras perspectivas epistemológicas envolvendo ciência, tecnologia e sociedade também, e que está aqui representado nesse livro, O Casamento entre o Céu e a Terra. Bom, então, assim, esses são alguns dos trabalhos que nós temos feito, né, e que têm sido produzidos a partir deles, teses, dissertações, artigos, enfim, algumas produções de cunho acadêmico, né, e também algumas de cunho de ensino, trabalhos que nós temos desenvolvido em contextos de sala de aula. E que é esses que nós queremos contar um pouquinho aqui para vocês, né. Então, para finalizar aqui, para fechar um pouquinho a minha parte dessa apresentação inicial, uma outra questão que nós nos trazemos aqui é que literatura podemos trabalhar, então, na educação em ciências. A ciência, nesses textos que eu mostrei anteriormente, por exemplo, né, que ciência tem nos textos da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, né, é possível fazer esse diálogo entre ciência e literatura mais ampla? Quais relações podemos estabelecer com a educação em ciências? E que ciência podemos abordar a partir de textos literários como esses, né? Então, a parte inicial, que eu gostaria de contextualizar um pouco sobre o grupo, sobre os trabalhos que nós temos feito, e quais são as perspectivas, né? Quais são os anúncios, digamos assim, que nós trazemos aí para o nosso trabalho, o que tem orientado o nosso trabalho até aqui, né? Está colocado aqui nesses slides iniciais, mas nós vamos continuar dialogando a respeito disso ao longo da apresentação. E agora, então, eu passo para a Ana a fala, onde ela vai trazer um exemplo de um dos trabalhos que foi desenvolvido, que tem relação com uma pesquisa, né, que foi um trabalho de conclusão de curso que ela desenvolveu como pesquisa, mas também como ensino, essa potencialidade desse trabalho ser desenvolvido num contexto de sala de aula também. Então, que nós consideramos que é bem interessante de explorar, especialmente num contexto de curso de formação de professores. Obrigada. Eu vou assumir agora. Eu peço que a Paty, se quiser, em algum momento me interromper, né, para me ajudar a organizar as coisas, é super bem-vinda, tá, Paty? Porque você entende desse trabalho tanto quanto eu. Vou voltar aqui para a apresentação, então. Esse título que está aqui colocado, Caminhos Decoloniais, as margens do ensino de ciências, através do poema Morte e Vida Severina, é o título do meu trabalho de conclusão de curso, que é um pouco que eu vou discutir com vocês hoje. Ele chama Caminhos Decoloniais porque a gente trabalhou, como a Paty trouxe aqui falando um pouco sobre resistir, dentro de uma perspectiva decolonial, né, que é uma das teorias aí que tenta se colocar contra toda, enfim, o arcabouço colonial iniciado desde a invasão, né, das terras latino-americanas até os dias de hoje, né, por outras formas que não só a violência direta do Império com a colônia e nessa relação de invasão territorial, né, mas o que ainda segue sendo uma marca desse momento de colonialismo, né, da colonialidade que a gente ainda vive. Então, por isso, caminhos decoloniais. A gente não vai entrar nesse mérito de discutir um pouco essa perspectiva do trabalho, mas é importante a gente olhar para o que foi feito, para a análise do poema, entendendo que ele está partindo de uma crítica a um pouco todo esse sistema colonial, né, vigente desde a invasão até os dias de hoje, né, e isso os desdobramentos, como o sistema capitalista, que está imbricado dentro dessa partilha da terra no Brasil, e as desigualdades que permeiam esse sistema atualmente, né? Então, eu queria começar dividindo com vocês um pedaço. Oi. Vou te pedir só para você fechar a sua câmera e abrir, porque lá na transmissão você não está aparecendo.
Tá, vamos ver, que a minha internet é meio... Mas pode ser da transmissão aqui. Vamos ver, Qualquer rolou. coisa eu te falo. Tá, eu fechei e abri, vamos ver se deu certo. Qualquer coisa eu me movo de lugar aqui na casa. Voltou. Tá, fechou. Obrigada. Nada, Tati, pode me chamar aqui. Eu queria começar lendo para vocês o que é o final do poema Morte e Vida Severina, só para a gente entrar um pouco no clima, né? Aí eu vou contar para vocês um pouco da história desse poema. O poema termina assim: se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que se vê severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar, como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como ocorrida. Como a de há pouco, franzina. Mesmo quando a explosão é de uma vida severina. Esse é o final do poema, fiquei um pouco emocionada lendo para vocês, talvez aconteça em outros momentos. E aí, para vocês entenderem, esse é o poema Morte e Vida Severina, ele é um poema super longo, deve ter umas 50 páginas mais ou menos. Ele foi escrito pelo João Cabral de Melo Neto, que é um pernambucano, em 1957. O João Cabral de Melo Neto, que tem uma fotinha dele para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece, ele foi um grande poeta brasileiro. Morte e Vida Severina é uma das obras do João Cabral, e ele era um diplomata, ele era uma pessoa, um homem branco, né, que ali pelas décadas de 1950, 60, conseguiu impor a sua literatura, mas também foi uma pessoa muito presente na sociedade brasileira, né? E então, o poema Morte e Vida Severina, ele narra a caminhada do Severino, que é o nosso personagem principal, desde a Serra da Costela, que é como João Cabral chama o lugar do qual ele parte, que a gente vai olhar no mapa melhor para entender onde é, mas é na nascente do rio Capibaribe, né, que é um rio que corta uma parte aí do Pernambuco. E esse rio, ele é seguido pelo Severino, né, durante todo o poema. Então, ele sai da nascente do rio Capibaribe, que fica na Caatinga, no sertão, no Pernambuco, e ele vai seguindo o rio em busca de uma vida melhor, até chegar na foz do rio Capibaribe, na cidade do Recife, Olinda, mais ou menos por ali no mangue, né? Então, o poema conta pra gente essa trajetória, essa retirada do Severino da Caatinga até a Mata Atlântica. O subtítulo desse poema, ou o segundo título do poema, é Um Alto de Natal Pernambucano. Eu acho interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque o poema, apesar do ciclo, né, da vida, a gente geralmente pensar que começa com a vida e termina com a morte, o título desse poema começa com morte e termina com vida. Porque desde o início da vida do Severino, ele é marcado pela morte. Então a morte vai acompanhando ele durante a caminhada, de forma muito presente. Ele vai vendo pequenos agricultores morrendo na mão do latifúndio, pequenos trabalhadores, outros severinos, né, morrendo durante a caminhada, e isso vai acompanhando ele durante o processo, até que quando ele chega no mangue, lá no Recife, ele acompanha o nascimento, né, um Natal. E aí a cena que o João Cabral forma pra gente é uma cena de presépio mesmo. Então, por isso que o subtítulo é Um Alto de Natal Pernambucano. Então, se a gente for seguir aí um paralelismo, né, com o que diz a história cristã, o Severino seguiu o rio Capibaribe como os reis magos teriam seguido a estrela guia, né? Então, essa é um pouco a referência que o João Cabral nos apresenta no poema. Aí aqui, para vocês entenderem só o mapa do Pernambuco, e aqui é o rio Capibaribe, né? Ele nascendo aqui e indo até o Recife. É mais ou menos uns 200 quilômetros que o Severino caminha ao longo aqui do rio Capibaribe até chegar na cidade do Recife. O poema Morte e Vida Severina é no ensino de ciências. Por que a gente escolheu trabalhar com esse poema numa perspectiva de levar outras visões, outras narrativas para a sala de aula, né, para educação em ciências? Foi a possibilidade de reconhecimento entre as estudantes com o personagem Severino, aproximando a discussão da realidade de cada estudante, né? Então, a gente vai olhar um pouco para o poema, a gente discutiu biomas a partir dele,
e geralmente o olhar que se tem no livro didático sobre os biomas é um olhar muito vazio, então é um olhar geralmente fitogeográfico, né? Está olhando para as plantas e como que é o solo, a pluviosidade, né? A quantidade de chuvas, mas dificilmente esses biomas são povoados, né? Dificilmente esses biomas aparecem como algo que pode ser cultivado, que tem uma relação histórica dos seres humanos e dos grupos, sobretudo ribeirinhos, quilombolas, populações indígenas, pequenos produtores que moram nessa área e têm uma relação íntima com a terra, né, de lida com aquele espaço. Então, esses grupos são negligenciados nos livros didáticos. Então, apresentando o Severino, tem a possibilidade não só de apresentar um bioma povoado, mas também a possibilidade de discutir a partir de um personagem que se parece muito com a realidade dos estudantes. A turma que eu vou narrar para vocês, a prática que a gente fez, era uma turma que a maioria das minhas estudantes eram estudantes como Severino, tinham vindo do norte, nordeste, do interior do estado de Santa Catarina para uma cidade mais perto do litoral. Então, estavam fazendo também um processo que era um êxodo rural. Então, essas possibilidades se abrem com o poema, né? A outra dimensão importante desse poema na aula de ciências é a compreensão do processo histórico, né, de história ambiental, povoando os biomas com sujeitos, né, e a cultura própria dos povos da Terra e a sua resistência. Aí eu queria ir lendo para vocês uns trechos do poema, para vocês entenderem as possibilidades que a gente encontra nele. Então, o primeiro aspecto seria entender a caatinga, que é um bioma que a gente normalmente, entre os biomas que a gente estuda ali nas aulas de ciências, né? Como discutir a caatinga e a formação social brasileira. Então, esse é um trecho do poema em que o Severino encontra uma mulher na janela. E aí ele fala para ela: conheço todas as roças que neste chão podem dar, o algodão, a mamona, a pitá, o milho, o caruá. Ela responde: esses roçados o banco já não quer financiar, mas diga-me, retirante, o que mais fazer por lá? Melhor do que eu, ninguém sei combater, quiçá, tanta planta de rapina que tenho visto por cá. Essas plantas de rapina são tudo que a terra dá. Diga-me ainda, compadre, que mais fazer por lá? Tirei mandioca de chãs que o vento vive a esfolar, e de outras escalavras pela seca faca solar. Nessa parte do poema, a gente consegue identificar tanto essa relação do Severino com a terra, então o que ele consegue plantar, e a maneira em que ele se coloca para a mulher da janela como alguém que consegue lidar com o chão seco da caatinga, que ao longo da vida dele ele adquiriu essa sabedoria, né, por ser um sujeito da caatinga. E também a gente consegue olhar para esse trecho em que ela fala que o banco já não quer mais financiar esses roçados, como atualmente a gente tem, né, uma agricultura vinculada a um modelo que não é esse modelo do pequeno produtor, né, que esses saberes acabam se perdendo por trás de um modo tanto especulativo da terra, quanto de uma agricultura, uma monocultura, na verdade, né? Então, aqui a gente já consegue dois aspectos, né? Olhar a partir desse trecho do poema. Aí, no início do poema, o Severino se apresenta para a gente. E aí ele fala: o meu nome é Severino. Como não tem outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e foi o mais antigo senhor desta Seis Maria. Nesse trecho que Severino se apresenta, a gente consegue entender um pouco quem ele é e também um pouco do lugar em que ele vive. Então ele dá aqui elementos importantes, que é o fato de que o nome dele, né, o nome do pai dele, diz muito pouco, porque é Zacarias, porque tinha um coronel, que era o mais antigo senhor das Seis Marias. Então conta um pouco para a gente dessa formação social e divisão do território brasileiro, né? O que era um coronel, o que eram as Seis Marias? Eu trouxe aqui para vocês verem como que era, né, dividido ali, logo após a invasão pelo Reino de Portugal, como que foi dividido o território brasileiro, né? Então a gente tinha grandes Seis Marias, né, grandes capitanias hereditárias que se dividiam em Seis Marias, que eram extensões de terra gigantes na mão de um único dono, e que ele partilhava essa terra com outros, né, senhores da elite local, né? Então aqui a gente está olhando a capitania hereditária do Pernambuco, do Itamaracá, que é mais ou menos onde hoje fica o Pernambuco,
e a gente consegue entender como, desde a invasão do território brasileiro, a gente tem uma concentração de terra na mão de poucos, de uma pequena elite, né? E aí, outra questão que a gente olha para esse mapa aqui, que a partir daquele trechinho do poema a gente consegue pensar. O Brasil foi dividido assim. Qual que é a impressão que a gente tem do território brasileiro? Se tu divide ele com régua, se é possível dividir ele desse jeito, é porque não tinha ninguém. Porém, quando se chega em 1500, quando há a invasão dessas terras, a gente tem uma grande população indígena, né, de várias nações indígenas que povoavam, né, ainda povoam com muita resistência esse território. Então, aqui tem um mapa só que exemplifica os grupos linguísticos, né, que tinham aqui no que hoje a gente chama de Brasil em 1500, para a gente entender como essa terra era povoada. E se você vai pegando os termos, o nome das plantas da caatinga, a maioria delas tem origem tupi-guarani, né, desse tronco linguístico tupi. Então, o próprio nome caatinga vem do tupi-guarani, que quer dizer mata branca, né? A gente vai olhar um pouquinho depois. Então, ao olhar para a caatinga através do poema e ao pensar nela povoando essa caatinga, a gente consegue também olhar para todo o processo de invasão das terras e de apagamento dessas culturas indígenas desse território, né? Não só apagamento, como genocídio das populações indígenas, né? Desde 1500. Aí passamos a Caatinga. Severino atravessou a Caatinga, o sertão. Ele começa a adentrar a Mata Atlântica, que aqui vai aparecer como o Agreste, que é esse momento de transição, e depois a Zona da Mata. Aí o Severino diz: bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia quando mais do litoral a viagem se aproxima. Agora, afinal, cheguei nesta terra que diziam: como ela é uma terra doce para os pés e para a vista. Os rios que correm aqui têm água vitalícia, cacimbas por todo lado, cavando o chão, água-mina. Então, aqui a gente já consegue entender diferenças entre a Caatinga, né, que a gente estava vendo na fala do Severino, como ela era uma terra mais seca, mais difícil, né, de dominar, e agora a presença da água, a terra mais macia, mais doce. Então, outras possibilidades que se abrem na Mata Atlântica. Aqui já é interessante que em sala de aula é possível ir através do poema listando características desses dois biomas de uma forma bem diferente do que está no livro didático, né? No sentido de como essa narrativa sobre o bioma aparece. Outro trecho do poema, e aí o Severino contando pra gente. Mas não senti diferença entre o Agreste e a Caatinga. E em que a Caatinga e aqui a mata, a diferença é a mais mínima. Está apenas em que a terra é por aqui mais macia. Está apenas no pavio, ou melhor, na lamparina, pois é igual ao querosene que em toda parte ilumina. E quer nesta terra gorda, quer na serra de caliça, a vida arde sempre com a mesma chama mortiça. Aqui é interessante porque a gente já começa a ver que esse deslumbramento que o Severino tinha com a Mata Atlântica, ele começa a mostrar que ela não era tudo isso, né? Apesar de a terra ser mais macia, tinha algo ali no que ele estava vendo que também denotava certa secura, né? Que quando a gente analisa o poema, quando eu levei ele parte a parte no TCC, a gente vai observando que a secura, na verdade, é a desigualdade social que atravessa a Caatinga até a Mata Atlântica, né? O mesmo assujeitamento que o Severino tem na Caatinga, ele vai sofrer na Mata Atlântica. E aí um segundo trecho. Mas não há visto ninguém, só folhas de cana fina. Somente ali à distância, aquele bueiro de usina. Somente naquela várzea, um bangué velho em ruína. Aí a gente começa a ver que um problema que o Severino encara ao chegar na Mata Atlântica é que aquele verde todo, que na verdade, né, a gente já sabe que é uma floresta, um jardim que os indígenas cultivaram, né, para a gente ao longo de centenas e milhares de anos, a Mata Atlântica está destruída e o que ele só vê é folha de cana fina. Então, aqui no poema, a gente reconhece como Severino encontra a monocultura da cana-de-açúcar. Então, a gente já consegue discutir a Mata Atlântica olhando para o que aconteceu com o desmatamento desse bioma a partir, né, da monocultura, sobretudo da cana-de-açúcar, né? Aí eu trouxe aqui um mapa para vocês entenderem essa possibilidade de discussão. É o mapa de 2006, 2017, em que o verde mais escuro representa uma maior quantidade, né? E conforme ele vai ficando mais claro, uma menor quantidade de produção de tonelada por hectare de cana-de-açúcar. Aqui no cantinho a gente tem a região ali da Mata Atlântica do Recife,
do Pernambuco, e a gente consegue ver como a produção de cana-de-açúcar é alta nessa região, né? Então, a gente está falando de uma região que, historicamente, tem uma grande presença de engenhos. Então, aqui, logo após a invasão do território, hoje Brasil, né? A gente tem um desenho mostrando quantos engenhos a gente tinha aí ao longo da costa brasileira. Então, enquanto a gente tem 36 engenhos ali em torno de Salvador, na Bahia, a gente tem 66 engenhos na região do Pernambuco. Então, era uma grande concentração de monocultura de açúcar no Brasil imperial, reino, colônia, né? Que a gente tinha aí nessa região em torno do Pernambuco. Aí, a última dimensão, passamos a essa questão de discussão da Mata Atlântica, monocultura, e aí outra dimensão que o poema traz é o rio como agente, né? Severino, ele segue o rio como se o rio fosse um personagem, o rio dialoga com a gente o poema inteiro. Ele é uma presença viva que até suaviza um pouco a solidão desse retirante, né? Que vai caminhando e encontrando pessoas aos poucos, mas o rio é seu fiel alinhado, né? Então, o Severino diz: pensei que seguindo o rio, eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como segui-lo, agora que interrompeu a descida, vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina. E no verão também corta, com pernas que não caminham. Nesse trecho do poema, a gente consegue discutir um pouco sobre os regimes, né, de chuva e seca, e como isso afeta, através do ciclo de água, o regime de águas do rio, né? Então, o Capibaribe é comum, né, que esse rio, em alguns trechos, desde a sua nascente até a foz, que ele corte, que é como as populações ribeirinhas em torno do Capibaribe se referem a quando ele seca, e aí, em algum trecho, ele para, né, a sua descida até o mar. Então, essa dimensão de olhar para o rio e essa dinâmica da água é uma dimensão também que a gente pode encontrar através do poema. Aí, para tentar dar um pouco de materialidade a tudo isso que eu trouxe para vocês, eu queria trazer aqui uma breve análise da experiência que eu analiso no meu TCC, que foi junto com o Centro Educacional Municipal Santa Terezinha, que fica num bairro na periferia de São José, que é uma cidade do lado de Florianópolis, é Grande Florianópolis, né? Então, a gente está falando da periferia de uma cidade que já é periférica em relação à capital, né? Então, a gente está... esse era o contexto, mais ou menos, para vocês entenderem. E como era uma escola localizada num bairro meio dormitório da classe trabalhadora, era um bairro um tanto rural também. Então, muitas crianças retirantes, muita gente tinha vindo de outros lugares e encontrava ali moradia, porque era mais baixo que outros bairros da cidade, e um ambiente um pouco menos urbanizado, né? Eram muitas áreas novas de casa. E aí eu acabei trabalhando com uma turma de 6º ano, mais ou menos 20 estudantes, durante meu estágio supervisionado de ciências, né? Na minha licenciatura em biologia. Vocês viram, a gente leu uns trechos do poema juntas. O poema, ele tem uma linguagem bem hermética, ele é bem difícil de ler. E isso foi uma preocupação grande quando a gente pensou que ia trabalhar com uma turma de 6º ano. É difícil para a gente entender as palavras do poema. Um pouco isso que eu falei sobre quem era a pessoa do João Cabral. Ele era um diplomata, ele era ele frequentava os altos círculos aí, né? Ele foi da Academia Brasileira de Letras, então ele escrevia de um jeito difícil, um jeito que é pouco popular, pouco acessível. E aí foi uma preocupação. Então a gente acabou optando por trabalhar com um poema em forma de quadrinho, que é essa proposta aqui, que foi feita acho que em 2010, eu não tenho certeza exatamente da data que saiu essa publicação. Ela estava disponível gratuitamente pela Fundação Joaquim Nabuco, e aí a gente conseguiu imprimir, com apoio, enfim, de vários projetos, né, necessidade de financiamento das universidades públicas, a gente conseguiu imprimir uma cópia de cada quadrinho, do quadrinho para cada estudante. Então, toda estudante tinha uma cópia. Aham. Porque a gente está com dificuldade na geração da imagem. Então eu paro de falar. Pode ir. Tá... Oi? Não. Não, eu saí do... Isso, eu saí porque quando
comigo, eu tenho que voltar, eu tenho que sair para poder olhar aqui. Eu volto, posso retomar? Como é que tá? Pode. Liguei e desliguei. Eu acho que é a sua internet, Vivian. Tá, eu vou. Aí vocês vão me avisando, podem me interromper. Tá bom. Esse aqui daí é um pouco quadrinho para vocês entenderem, tá? Um pouco qual que é a dinâmica dele. O quadrinho mantém a linguagem original do poema, não muda uma palavra do poema original. Mas as imagens vão ajudando a gente a entender um pouco o que aquelas frases, aquelas palavras querem dizer ali pelo contexto. Então foi a opção que a gente tomou para trabalhar com o sexto ano. Aí deixa eu voltar para a tela cheia. Aí, como é que a gente trabalhou, né? Então, pela dificuldade das palavras, a gente lia o poema em sala de aula, em voz alta, revezando, né, entre as crianças. E quando alguém não conhecia uma palavra, a gente batia palma. E aí, na segunda leitura, a gente ia definindo as palavras que eram marcadas no quadro a partir da palma, né? E aí, as mais, enfim, clássicas, como Seis Maria, que rola uma dúvida, elas abriam para todo um momento de pensar o que eram as Seis Marias, então era um momento histórico, né, que foi planejado, entendendo que essa palavra ia ser uma palavra desconhecida pelos estudantes. Algumas, como Caliça, no início do poema tem a palavra surto, né? Nem consigo falar. Essas outras palavras a gente ia só definindo. Eu trabalhei com que eu definia as palavras, por falta de tempo, mas é bem interessante até disponibilizar dicionários para as crianças mesmo conseguirem se utilizar dessa ferramenta, né? Manusear um dicionário, eu acho que é um aprendizado importante, inclusive na aula de ciências. Outra coisa que foi fundamental, eu acho que vocês viram um pouco pela dinâmica de entender o poema, que é o auxílio de mapas. Então, a gente trabalhou muito com mapa, era uma escola pública, né, da rede municipal, então a gente foi na biblioteca e pegou todos os mapas possíveis para trabalhar, e a gente ia mostrando tudo o máximo no mapa. E aí é muito interessante pensar a dificuldade que se tem na leitura de mapas, né? Rolava muito até de eles inverterem, da imagem inverter na cabeça deles. Então, para a gente parece óbvio que a costa do Brasil fica para esse lado no mapa, né? Para eles, às vezes, era impossível localizar, assim, pela imaginação, onde estava a costa brasileira. Então, é muito importante que a gente, professores de ciência, estejamos atentas, né, à necessidade de mapas, de auxiliar a leitura de mapas, né? Eu acho que é um saber que foi bem importante durante esse trabalho em sala de aula. E aí, depois, a discussão também a partir dos termos em Tupi-Guarani. Então, eu já falei da caatinga, que a gente quer dizer mata branca, então a gente começou trabalhando ali a presença, né, das populações indígenas nessa terra a partir das palavras. Aí tinha mandacaru, que é uma planta típica da caatinga, que também vem do Tupi-Guarani. Imbu quer dizer imbu, que também é uma planta característica da caatinga, que também vem do tronco tupi. Então, aí com essas palavras a gente já começava a pensar, né? Quem são essas pessoas que já estavam aqui antes e que ocupavam essa terra, que deram nome para essas plantas, né? Inclusive para esse espaço caatinga. Então, foi bem interessante essa estratégia dos termos em Tupi-Guarani. E aí, para vocês entenderem quais atividades a gente fez a partir do poema, em sala de aula. Tendo como horizonte, tendo como chão, assim, essa explicação que eu mostrei para vocês aqui do que o poema leva a gente a discutir, né? Então, a gente fez 4 atividades ao longo de 2 meses. 1 mês, 2 meses. A primeira delas foi uma carta a Severino. Então, a gente leu a apresentação do Severino no poema e pediu para os estudantes também se apresentarem para o Severino, já discutindo a caatinga. Então, a gente pedia para que eles falassem um pouco sobre a caatinga, o que eles acharam legal desse lugar, né, que o Severino vinha, o que eles tinham aprendido sobre esse lugar com o Severino, e que contassem um pouco do lugar que eles estavam, né, que era aqui Mata Atlântica já. Então, eles trocassem um pouco essa apresentação com o Severino.
Depois a gente fez uma avaliação, que era uma obrigatoriedade da rede municipal, e aí nessa avaliação a gente tentou abarcar algumas dimensões em torno da presença das populações indígenas, do desmatamento da Mata Atlântica para a monocultura, e a última atividade que a gente fez relativa ao poema diretamente foi uma releitura do final do poema, em que eles podiam fazer com que o Severino, ao invés de chegar no Recife, ele decidisse mudar o rumo dele e fosse parar no Horto, que era o bairro da escola. E aí a gente pedia para eles fazerem essa releitura aí do final do poema. E a última atividade que a gente fez foi um poema do ciclo da água, que eu vou compartilhar com vocês no final. Aí uma atividade, um exemplo de cada atividade, né? Aqui que eu trouxe. Essa daqui tá com um contraste bem ruim, acho que a gente não vai conseguir ler muita coisa, mas esse primeiro estudante aqui, ele escreve, né, de onde ele é, um pouco conta para o Severino umas coisas, e no final ele escreve um grande valeu, Severino. Então eles estavam muito apegados desde o início com o Severino, que foi uma coisa que a gente viu que abria para um diálogo freiriano, né? Uma capacidade de querer falar e ouvir o outro numa relação que era amorosa com o Severino, que foi de reconhecimento mesmo com esse personagem. E aí aqui, um dos estudantes na sua carta fala para o Severino como ele queria conhecer a Caatinga, como ele ficou encantado com esse bioma e queria conhecer esse bioma, que não é normalmente que a Caatinga suscita, né, quando a gente trabalha no livro didático, porque no livro didático ela é seca, ela não tem gente, ela não chove, ela não parece um bioma, ela parece um bioma que deu errado, né, que é uma perspectiva totalmente enganosa sobre a diversidade que a gente tem nesse bioma. Aí um pouco sobre a avaliação que a gente fez e a primeira dimensão, que é a Mata Atlântica e a ocupação dessas terras após a invasão colonial. Então eu perguntei para eles nessa avaliação o que eles lembravam sobre o desmatamento da Mata Atlântica. E aí uma das estudantes falou sobre a ocupação urbana para construir casas, prédios, cidades, que a gente discutiu, né, como a maioria das cidades estava presente no litoral. E a outra estudante falou como, né, o desmatamento da Mata Atlântica estava ligada com a pecuária, né, com cultivo, com plantação e também para criar gado, então com a pecuária e com a agricultura. E a outra pergunta que a gente fez foi, apresentando a quantidade de terras indígenas que tinham na Mata Atlântica e como essas áreas tinham sido habitadas por muitos povos indígenas ao longo da história, eu perguntava se eles concordavam que o número de terras indígenas significava a sobrevivência da Mata Atlântica. E perguntei por quê. Isso baseado nas discussões que a gente teve. E aí eu gosto muito da resposta desse estudante, que ele fala que sim, porque eles têm a cultura de crescer mais as matas. E eu acho parece simples, mas é tão genial que esse estudante foi capaz de olhar que existem outras culturas, né? Que numa perspectiva é um abrir para uma educação intercultural, né? Ele foi capaz de perceber e aceitar que tem uma cultura indígena, que ela é de crescer mais matas, que é diferente da nossa cultura, né? Então, eu fiquei bem feliz com essa resposta. E aí, um pouco da releitura final do poema, que o Severino vem para o Horto, eu trouxe essa atividade aqui, essa história em quadrinho. O estudante não quis fazer um texto, optou por uma história em quadrinho. E aí ele encontra o Severino, né? Aqui é o estudante e o Severino, eles vão tomar um café. E aí ele adorou, o Severino adora o café do estudante, tá aqui o Severino de chapeuzinho. E aí eles vão andar de carro juntos, e aí o Severino é assaltado, acaba morrendo, que ao final aqui vocês podem ver uma poça de sangue. E aí o aluno fica muito triste porque o Severino morre no assalto. E esse final é interessante, tanto pela intimidade, né, que denota aqui entre o Severino e o estudante. O estudante está na história, ele recebe o Severino, eles vão tomar café, e tanto pela violência que esse estudante trouxe, né, para a história dele. O bairro desses estudantes era um bairro marcado pela briga entre diferentes grupos de tráfico de drogas, que a violência imperava um pouco nas ruas, assim. Então, eu acho que essa história em quadrinho aqui resume tanto a proximidade que eles criaram com o Severino, quanto como eles conseguiram colocar o Severino dentro da realidade deles, por mais dolorosa, violenta que esse cotidiano pudesse ser. E aí, última perspectiva que eu quero mostrar aqui para vocês é sobre o ciclo da água.
Eu fiz uma atividade com eles, que eu fiz um poeminha, um pouco parecido com Morte e Vida Severina, em que o poema tinha duas estrofes que tinham que ser o início do poema. Mas as outras 4 estrofes eu entreguei solta para eles, dividi eles em grupo e pedi para que eles organizassem o que seria a ordem do poema para eles. A ideia aqui era que eles conseguissem entender que o ciclo da água, ele é um ciclo, então ele pode começar por qualquer ponto. Então esse poema poderia estar em diferentes formas construído, e foi o que aconteceu. Cada grupo optou por começar com uma estrofe, né, por uma estrofe diferente. Só que a ordem tinha que permanecer a mesma, porque assim que o ciclo da água, né, ele é uma dança, né, então a gente tem que manter o ciclo. E aí eu vou ler o poema para vocês de forma bem breve. O meu nome é água, refrescante e gostosa. Como há muitas águas, sólida, líquida ou gasosa, você pode me chamar de rio, mar, vapor ou poça. Mas, para que me conheça melhor Vossa Senhoria e melhor possam seguir a história da minha sina, passa a ser a água que em vossa presença cicla. Esses dois, né, trechos eram fixos, era o início do poema. Um dia eu era líquida, com sal, livre na imensidão do mar. De repente me vi subindo, quando o sol começou a esquentar. Fui escalando o céu, evaporei, até que dei de condensar. Um dia eu estava nuvem, muito leve, gota suspensa. Foi chegando mais uma gota aqui, outra gota colar, e aí imensa, toda a nuvem deu de despencar. Pela cidade inteira teve chuva intensa. Um dia depois de cair ao solo, eu fui pela terra abraçada. Virei gota espremida entre a matéria orgânica acumulada. Desci até o lençol freático, onde há muita água guardada. Um dia o rio, eu corria feliz no leito. Eu só vim parar nessa correnteza quando abriu na rocha um buraco. Deixei o lençol freático com a certeza que seguiria meu caminho até o mar, fazendo cada curva com esperteza. É um poema bem simples, mas aí se vocês perceberem é isso. Ele poderia começar como líquida, mas poderia começar na nuvem, poderia começar no momento que está no sol, no lençol freático, ou, né, na água, no rio, e fecharia o ciclo da água. E aí, só para fechar um pouco, né, terminar partindo da onde a Paty já começou, que é da onde a gente partiu com essa prática e quais eram as expectativas que a gente tinha com ela. Então, a gente tentou partir de estratégias que corroborem, né, para o processo e o horizonte educativo, como forma de oferecer educanda instrumentos para resistir a um que o Freire chamou de desenraizamento, né, e desumanização e colonialidade. Então, uma forma de outra narrativa, que fosse uma narrativa localizada historicamente, que eles pudessem, além de aprender sobre os biomas, aprender sobre como os biomas estão inseridos num território que tem uma história, uma formação social, que tem suas dores, sua violência, mas também tem suas resistências, sua gente, né? Sua cultura. Então, era um pouco essa ideia que a gente teve com a prática. Então, era uma educação como ação cultural. Então, é enfrentar culturalmente a classe dominante, né? E a cultura silenciadora dessa classe dominante. E assim também ser uma educação libertadora, né? Uma educação para a liberdade desses sujeitos oprimidos. Então, a importância dessa prática para um olhar, né, para a cultura do povo oprimido e para o enfrentamento dessa cultura de dominação. Não só é parte de uma educação humanizadora e decolonial, como também está lutando pela ampliação e acesso, né, a formas de leitura, a poesia, enfim, a literatura para essas escolas e estudantes da periferia, né? E aí também como uma alternativa para a narrativa hegemônica da história. Uma narrativa que, na sua maioria, ela silencia a história dos povos, né? Que é o que está presente, sobretudo, nos livros didáticos. E aí, o que a gente trouxe? A gente trouxe principalmente para pensar esse poema nessa perspectiva, um pouco do que os palestinos fazem com a sua poesia, que eles chamam de poesia de combate lá na Palestina. Então, que eles organizam nessa poesia elementos que estão dispersos no drama nacional palestino, com a finalidade de conseguir um projeto histórico e renovado. Então, a poesia palestina foi muito importante para a gente conseguir olhar para o João Cabral e ver que ali tinha uma narrativa de história, uma organização da vida retirante, que no final é a história de tantos brasileiros, né, que desde 1930 foram expulsos do campo e acabaram indo para zonas de
mais próximas do litoral, as grandes cidades, em busca de outra vida. E aí, para a Marim, que é uma pesquisadora aqui da América Latina, ela diz que a gente tenta, né, através desse ensino, superar as marcas profundas na colonialidade, inscrita na nossa memória social e rearticulada nessa colonialidade global, que é esses resquícios, cicatrizes do colonialismo que ainda se mantêm vivos, né, presentes no nosso cotidiano, aqui no Brasil e em todas as áreas oprimidas aí do mundo. Aqui estão algumas referências. As pinturas que estão acompanhando são da Tarsila do Amaral. E aqui tem um pouco dos textos que eu usei durante o TCC, né? E o mais legal é, quem quiser dar uma olhada no TCC, tem com mais cuidado as coisas que eu tentei aqui contar para vocês, talvez pelo nervosismo não deu. E fora isso, a gente tem outras publicações que é um resumo um pouco mais curto, né, desse processo. Um capítulo que eu escrevo com a Paty, um capítulo de livro, né, livro do City, que a gente também resume um pouco dessas aventuras do Morte e Vida Severina, e tem outro capítulo de livro que eu escrevi com a Raíza e com a Carol Cavalcante, que une um trabalho muito importante, que é o trabalho da Raíza, que eu sou obrigada a falar, que eu acho que é muito legal que quem estiver curioso com entender um pouco os biomas e de que crítica a gente está partindo para essa alternativa de narrativa que o poema traz. Eu acho que o trabalho da Raíza, que discute o bioma nos livros didáticos, ajuda a gente a entender um pouco do porquê da necessidade de pensar outras formas de trabalhar biomas nas aulas de ciências, né? Então, para quem quiser, Raíza Padilha é uma indicação aí de um TCC incrível também. É isso, desculpa falar muito, espero que vocês tenham perguntas, e é isso. Temos perguntas. Obrigada. Gente, é um trabalho muito lindo, né? É uma coisa linda. Já estão perguntando se está disponível para. A Vanessa perguntou se está disponível no site da UFSC, como é que ela pode acessar, porque ela quer ler tudo. A Vanessa. Oi, Vanessa, que legal que você perguntou. O TCC está disponível, não sei se vocês estão me ouvindo, a Paty deu uma travada. Tá. O TCC está disponível no repositório da UFSC. Eu vou pegar o link aqui e vou mandar para a Tati, e eu acho que ela pode encaminhar no site para todo mundo ter acesso. Ficou bem feliz. Eu vou colocar na descrição do vídeo, porque tem gente que vai assistir depois, aí fica mais fácil de acessar por lá. Mas me manda, por favor. A gente pode enviar também o link do capítulo de livro. Isso, bom que também. Conta um pouco essa trajetória. Que eu coloco tudo aqui. A Sara está me encaminhando aqui as perguntas, mas tem alguns comentários gerais que algumas. Acho que eu vou começar pelas perguntas que são mais do trabalho da Ana e depois eu vou para as mais gerais, tá? A Sueli, Ana, está te perguntando como é que você avaliou a turma, como é que foi feita a avaliação nesse trabalho. Tá, vocês me avisam se eu travar, porque vocês estão travando um pouco pra mim, acho que a minha internet está sucumbindo às 7 horas, que é todo mundo chegando do trabalho. Aquele momento do Instagram Então, Sueli, essas atividades que eu mostrei para vocês, que foi a carta ao Severino, a avaliação, que era uma avaliação bem fechadinha, que nem prova mesmo, assim, de perguntas, tal, que o município exigia, né, a cada bimestre. Então, eu tive que fazer. E essa última releitura do poema foram as 3 notas que a gente fechou, né, para esse bimestre. E aí, para vocês entenderem melhor, eu não era professora regente dessa turma, eu ainda estava fazendo licenciatura em biologia, e isso foi, eu analisei no TCC a minha prática de estágio em ciências. Aí eu tenho que agradecer o Arthur, que é meu orientador nesse trabalho, que foi o professor que me recebeu. E ele me recebeu na escola, é professor titular, e aí eu resolvi fazer um estágio um pouco mais longo que o normal, então fiquei quase 2 meses, 3 meses com o Arthur em sala de aula, para tentar observar ao máximo a turma e tentar alongar um pouquinho, assim, né, as atividades que a gente fez. Então, meio que a gente fechou juntos a nota do último bimestre, né, através dessas 3 atividades, que foi a carta ao Severino, a avaliação e essa releitura do poema.
essas duas atividades, a primeira e a última, elas são um pouco mais difíceis de tu avaliar em modelo, né? Porque eu não tinha uma pergunta específica, eu queria que eles conseguissem expor coisas, enfim. Então a gente tentou ser bem nítido no início o que a gente esperava que tinha que ter na carta de apresentação e o que a gente esperava que deveria ter nessa releitura. Então a gente foi falando assim, isso aqui é uma carta, a gente apresentou um modelo de carta. Como que se faz uma carta? Geralmente tem que ter uma data, tem que ter um nome para quem está escrevendo, uma despedida, a gente mostrou assim modelo de carta. E aí a gente falou, é legal que vocês contem para o Severino, tem que ter o nome de vocês, então isso valia um pouco da nota. Tem que ter algo dizendo sobre a Caatinga, que vocês gostaram ou não gostaram, ou alguma pergunta que vocês teriam sobre a Caatinga. E é legal que vocês contem alguma coisa que é diferente da Caatinga onde vocês moram. Aqui chove mais ou chove menos que a Caatinga, e fizessem essa relação. E aí a gente deixou bem nítido para eles, né, o que a gente estava querendo e foi avaliando a partir disso. Eles se dedicaram muito, foi bem legal de ver, porque eles ficaram, isso é legal de dizer, eles ficaram o tempo todo com a dúvida se o Severino era de verdade ou não era. E a gente falou para eles depois que não, que o Severino era um personagem, mas eles por muito tempo acreditavam. Eles se envolveram, né? Eles se envolveram com o Severino. Virou amigo, né? Virou. Então acho que isso fez quererem escrever. Então foi bem bonito, assim. Eles eram muito novos, né? Então rolava esse misto entre magia e realidade, assim. E quanto tempo durou, Ana? Você falou? Quanto tempo durou? Durou uns 2 meses. Em 2 meses, a gente nem conseguiu ler o poema inteiro, porque o poema é muito longo e ele é muito duro de ler. Ele é um poema difícil de entender. Então a gente leu, eu diria que assim, 70% do poema, talvez um pouco menos, assim, com eles em sala. A gente foi fazendo recortes, assim. Mas deu certo, eles conseguiram entender o início, o final do poema e conseguiram participar, entender a história de Severino, se apegar. E as atividades foram ok. Eu acho que daria para aprimorando essas atividades, né? Eu fiquei pensando depois, aí jogando aqui para vocês. Eles se apegaram muito pouco e se preocuparam muito pouco com o João Cabral de Melo Neto. Era como se o poema fosse um diário do Severino mesmo, não um poema escrito por um autor. Eu fiquei muito curiosa, eu até escrevo isso na minha dissertação, depois pensando sobre isso, como seria ter feito eles escreverem uma carta também ao João Cabral, também levá-los a escrever ao autor, para entender como se seria diferente ou se seria parecido, né? Se a dificuldade da linguagem do poema apareceria na hora de tentar conversar com o autor do poema ou não. A gente não sabe, porque eu não pensei nisso naquele momento. Mas o João Cabral foi esquecido, eles se amarraram no Severino, e tá aí uma possibilidade também, né? Sim, muitas coisas que daria para fazer, né? Mas é aquele negócio também, o TCC tem hora para terminar, né, gente? Não dá para fazer negócio para sempre. Olha, a Paula está falando aqui, estou apaixonada também. O meu TCC foi sobre leitura e ciências, mas com uso de fanfics. Agora já estou pensando em outras 1000 possibilidades. A ideia é essa, né? A professora Simone está aqui comentando, professora Simone Salomão, querida, como está perguntando para vocês, né? Como as professoras veem a discussão sobre o trabalho com literatura no ensino de ciências e biologia na formação de professores? A Paty tem atuado, né, na licenciatura. E aí, Paty, o que está dando para vocês fazerem? Então, foi Simone, né, que perguntou? Foi. Simone, bem interessante a tua pergunta, assim, porque uma das coisas que a gente tem discutido, que é justamente na importância de trabalhar outra perspectiva de leitura na sala de aula, né? Muita pesquisa que a gente faz já é sobre isso há bastante tempo, assim. E só é possível produzir um outro trabalho com leitura na sala de aula se isso tiver algum espaço na formação de professores, né? Se a gente levar para a formação de professores esse diálogo, essa possibilidade, né? Essa articulação, senão a coisa acaba que não acontece, né? E aí, no trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na licenciatura, eu trabalho no curso de Biologia Noturno, por conta também do meu trabalho no Literaciências, todo semestre a gente faz alguma inserção, né, de algum trabalho com literatura,
e tem uma potencialidade muito interessante, assim, como vocês viram a partir do trabalho da Ana, né, nos exemplos que ela trouxe aqui, abre para várias possibilidades. Então, com frequência, a gente fica muito preso a certos tipos de texto para trabalhar em sala de aula, pensando no ensino de biologia ou de ciências, né? Quando a gente começa a pensar que outros textos também possibilitam fazer uma articulação e possibilitam fazer um diálogo com a educação em ciências, não só com a educação em ciências, mas com a própria formação mais ampla, a própria compreensão do que é o Brasil, do que é essa região do Brasil, o que representam as outras, enfim. As literaturas abrem um leque de possibilidades para uma leitura de mundo mesmo, né, como fala o Paulo Freire. E aí, também nós temos algumas experiências de trabalho com textos específicos na formação de professores. A Diônia Dornelles, ela desenvolveu um trabalho de mestrado com o texto da Carolina Maria de Jesus, que é o Quarto de Despejo. Então, ela foi trabalhando com a escrita de diários, fazendo um paralelo com a escrita de diários dos estudantes da licenciatura, que naquele contexto estavam conhecendo a escola, né? E a partir desse trabalho com os diários da Carolina, a gente foi debatendo, assim, o que é trabalhar numa escola de periferia, né? Naquele contexto, nós estávamos trabalhando muito com a educação de jovens e adultos. Então, trabalhar com adultos, muitos deles que estavam fora da escola há muito tempo, né? Que estavam tinham acabado de passar pelo primeiro ciclo, que é a alfabetização, e que estavam indo para esse segundo ciclo. E nós vimos ali naquele material muito potencial para dialogar, né? Inclusive, várias estudantes que estavam trabalhando com a EJA, fazendo trabalho de ensino de ciências, usaram vários trechos do Diário da Carolina para fazer questionamentos, abordagens, né, que abrissem possibilidades de diálogo aí com os estudantes na sala de aula. Então, é mais ou menos por aí, assim, justamente nessa perspectiva de potencializar o debate, potencializar o diálogo, né? Trazer para a sala de aula essas outras vozes aí que a gente acredita que são muito importantes de estarem presentes. Muito bom. Eu vou voltar aqui, vou voltar para o início, gente, porque senão eu vou perder. Tem muita coisa. A Zilanda estava comentando logo no início da fala de vocês sobre a dificuldade que os alunos, que ela observou que os alunos têm de ler, assim, que eles não desenvolvem um hábito de leitura, né? E ela citou aqui algumas ações que ela fez com os alunos, desafio uma página por dia, para o aluno ler alguma coisa. Ela falou também, acho que eu perdi aqui, de alguma coisa, o dia D da leitura, aqui, ó, dia D da leitura, né? Que os alunos iam para a sala de leitura e liam e tal. Eu fiquei, enquanto ela estava escrevendo isso, tem uma coisa que às vezes eu converso assim, até com os meus colegas, né? É que a gente acha que eles não leem, a galera mais nova não lê, mas eu acho que eles leem outras coisas. A sensação que eu tenho é que, assim, tiro pela minha filha, né, que tem 17 anos. Assim, não é que eles não leem como a gente lia. Aí eu queria perguntar isso para vocês, assim, pensando, né, até a Suzane fez aqui uma pergunta sobre as contribuições dos estudos do discurso para a gente pensar a leitura, né? Qual é a sensação que vocês têm, assim, os nossos alunos não leem? Ou então, o que eles estão lendo? Quais são as leituras que a gente está valorizando? Eu acho que a pergunta que eu queria fazer para vocês é essa, assim, será que, então, é uma questão do que a gente valoriza como professor, o que a gente está valorizando? Eu acho que tem tudo a ver com essa perspectiva discursiva, né? Porque os estudos de discurso, eles colocam muito essa perspectiva de que a intencionalidade da leitura, a perspectiva com que você vai para um texto, expectativas que você cria a respeito daquela leitura, a expectativa que o professor coloca, né, na leitura que ele vai implementar em sala de aula, tem muita relação com o que vai acontecer ali naquele contexto, né? A leitura tem condições de produção de leitura na sala de aula. E tudo isso envolve esses elementos, né? Qual é o objetivo com que se chega em um texto, né? Então, esse é um aspecto, essa é uma das coisas. A outra coisa eu concordo contigo, Tati, que os estudantes estão lendo outras coisas,
que muitas vezes não estão alinhados com a expectativa do professor de leitura, né? Eu lembro que, quando eu fiz meu trabalho de tese, eu fiz o trabalho em uma escola que tinha um projeto de escrita e leitura como compromisso de todas as áreas do conhecimento. Eu fui fazer essa pesquisa lá por conta desse projeto. E aí, uma das atividades que eu desenvolvi no trabalho era fazer um questionário, perguntar para os estudantes como é que eles se relacionavam com a leitura, tentar entender um pouco isso, né? E eu passei um bom tempo fazendo observações, eu fiquei, 2 anos na escola, né, fazendo esse trabalho. E eles tinham muitas coisas, quadrinhos, vários textos de literatura de infanto-juvenil, né, e várias coisas, que eles liam, inclusive, durante as aulas. O professor estava lá no quadro, explicando alguma coisa, ou escrevendo, e eles ficavam com um livro que eles estavam lendo embaixo da carteira, lendo. E aí, quando eu perguntei para esses estudantes se eles gostavam de ler, o que eles liam, a resposta deles era nada, não leio, né? Então, assim, como é que eu li essa resposta deles? Não leio nada que interesse aqui. Não leio nada que interesse nesse contexto da escola em que você está me perguntando isso. Leio outras coisas para minha vida, né? Então, eu acho que tem muito essa relação. E aí, na sala de aula de ciências, especificamente, que leitura que a gente coloca em funcionamento com frequência? O livro didático com frequência, né? Ou um conto específico que vai falar de algum conteúdo muito específico que a gente queira trabalhar ali na sala de aula. Então, talvez aproximar os estudantes dessa leitura seja um movimento um pouco mais complicado, assim. Mas não significa que eles não tenham gosto pela leitura, né? Esse gosto, ele existe. E aí, o exemplo que o trabalho da Ana trouxe, a forma como os estudantes de um 6º ano interagiram com um texto difícil, como esse poema, e se apaixonaram pelo Severino, eles ficavam o tempo inteiro achando que o Severino ia chegar na escola a qualquer momento para conhecê-los, né? Então, olha o envolvimento que foi criado aí, né? Acho que mostra um pouquinho, assim, dessa possibilidade, desse encantamento com a leitura, né? Que é um caminho possível e que é possível a escola também desenvolver isso, né? Não que seja uma coisa fácil ou que tenha uma forma de fazer, assim, como uma receitinha, né, para ser feito. Mas é isso, existem algumas condições de produção que a gente pode estruturar, organizar, introduzir algumas coisas e potencializar esse momento, assim, de leitura. Sim, quando eu li o trabalho da Ana, eu fiquei pensando assim, gente, isso é um. Eu acessei, né, os quadrinhos, eu falei assim, gente, isso daqui já é difícil, com a imagem e tal. Aí eu fiquei imaginando a leitura. E o que acaba acontecendo é que esses clássicos entram na escola, né, por conta de cobrança de vestibular. Então, a gente faz essas leituras muito desestimulantes. Minha filha não lê, gente, essas coisas direito. Que o CAP não escute, entendeu? Mas, sabe, é uma leitura penosa, sofrida para eles, né? Aquele negócio, eu vou ler porque vai cair na prova, vou ler porque vai cair no vestibular. Então, a gente não. Só quem se encanta, vez ou outra, eu me lembro que eu no 3º ano eu me encantei por Clarice Lispector, e assim, para mim, meu Deus, foi uma revolução na minha vida ler Clarice Lispector, né? Mas é muito complicado, porque a gente estabelece uma relação com essa leitura que não é afetiva, como esses estudantes da Ana, né, desenvolveram, porque você fica com uma relação realmente meio mercadológica ali com o livro, né? E a gente acaba não tendo esse contato com um livro, enfim, com a leitura, que é afetiva, né? E eu acho que a grande sacada de trazer gêneros textuais diversos é justamente isso, é a gente poder mexer com a afetividade, com a emoção, né? Que textos da nossa área, e até de ficção científica mesmo, né? Eles são muito duros, gente. Tirando uma ficção científica ou outra que vai ter um romance, mas é uma coisa muito, né, que é engessada, que é isso que tem ali. Você está falando no início dessa ciência, que é uma ciência sem cara, uma ciência, né, desumanizada. Sem território, despovoada, né? Não tem gente que habita essa ciência aí. E uma outra coisa que nem todas as pessoas vão gostar dos mesmos textos, né? Sim. Então não é uma coisa homogênea, assim, esse processo, né, de trabalhar com os textos. Por isso é importante, interessante, trabalhar com literatura no plural, né, com literaturas, né? Então essa possibilidade de ampliar
as leituras, ampliar o conhecimento mesmo, a relação dos estudantes com esses textos, né? A escola é esse lugar também. E a aula de ciências também. Sim. Eu Quer falar, queria... Ana? Fala. Não, eu só queria complementar, assim, para entender, né? Os estudantes piraram muito. Eu diria que no final eles estavam todos com uma relação boa com o Severino, assim. Mas teve momentos que não. Tipo, durante o processo, teve aluno que de fato falou: não vou ler hoje, eu não quero, eu vou sair. E a gente, assim, em algum momento acontecia de eles não estarem a fim de ler, para não parecer que foi, né, um sucesso absoluto, assim. Teve momentos que rolou embate. Só que às vezes o resto da turma estava tão animada com o Severino que a própria turma chamava o aluno de novo, sabe? Tipo, não era eu, o Arthur, assim, a turma tava tipo, cara, Tipo, vem ver o que aconteceu. tipo, tu vai perder hoje, tipo, tu vai para a aula, a gente não vai ler porque tu não quer fazer, mas todo mundo quer saber o que vai acontecer com o Severino. E aí rolava assim, a gente tentou trabalhar num jeito mais dialógico com todo mundo, aí eles sentiam muita vontade de se chamar mesmo, assim, foi legal. Mas aí eu queria trazer uma coisa que eu achei que foi uma virada fundamental no que no que aconteceu, né, na experiência, que foi cada um ter ganhado o seu poema, sua história em quadrinho, que é a questão das condições materiais, né? Tipo assim, eles ficaram pirados, que eles olhavam, porque como é que funcionava na escola, que eu acho que é como funciona a maioria. Eles tinham um livro didático, que ia ficar no outro ano para outras pessoas, o livro não podia sair nunca da escola, ficava no armário. E aí, quando eles pegaram um poema e a gente falou assim: não, vocês podem botar o nome, podem pintar o quadrinho, que ele era todo preto e branco. Eles ficavam olhando para aquilo de um jeito que era tipo assim: tá, é meu, tipo assim, vai ficar comigo, eu posso levar para casa? Tipo, não, pode levar, só que assim, tem que trazer de novo, né? Se começar a faltar, a gente vai ficar aqui na escola, não dá para deixar em casa e não trazer. Cara, eles ficavam, assim, absurdados. Eles se sentiram tão especiais que eles perguntavam assim pra mim: por que tu escolheu a gente? Tipo, da onde tu tirou a gente fazer isso com a gente? E aí é uma coisa que eu acho que isso ganhou eles também, que é a lógica assim, como é massa, e eu sei disso, que eu amo livro, que é a coisa de tu ter um livro teu, de tu ser íntimo, tu poder dobrar como tu quer, de tu ter uma relação que é uma relação quase simbiótica com aquilo, né? Com aquela ferramenta. E eu acho que isso foi uma abertura, eles terem um poema e eles poderem manusear, eles poderem escrever, pintar. A outra coisa que eu acho que nessas leituras de vestibular é muito chato é que é uma leitura solitária, né? A gente discute a literatura, a obra coletivamente depois, mas a leitura ela é individual, então ela é uma coisa que tu faz sozinho, tu tem que estar animado sozinho, né? E eu acho que o que ganhou eles ali em um processo também foi a gente ter conseguido ler juntos o poema. Então eles se sentiam animados em estar lendo juntos, eles liam e às vezes eles paravam para falar um com o outro do que eles tinham acabado de ler, assim. Então eu acho que isso dá uma animada também, né? A gente não tem tempo na escola, às vezes, para ler tudo junto. Mas eu acho que, no geral, às vezes isso desanima muito, né? Da gente estar lendo sozinho, de ter que se animar e tu chega lá só para discutir os pontos principais do livro, assim. Então, é uma outra lógica de leitura, né? Menos solitária, eu acho que foi. É. Aí eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando do Sérgio Vaz, né? Que ele sempre relata isso, que ele chega, às vezes vai fazer atividade nas escolas, aí ele chega e pergunta: ah, quem aqui gosta de poesia? Ah, ninguém, isso aqui. Aí ele vai e recita Racionais. Isso. Aí a galera vai, mas isso aí é poesia, professor? Então, vocês gostam de poesia e vocês não sabiam. Então, essa coisa também do que a gente considera como um texto que pode ter entrada na escola, né? E muitas vezes a relação que a gente estabelece com esses textos é uma relação bem utilitária, né? No sentido de que a gente vai no texto para ensinar algo, né? A gente não pega um texto, um gênero textual diferente, uma letra de música, né? Enfim, para a gente sentir aquilo ali, como os alunos, né, da Ana viveram aquilo ali intensamente, mergulharam naquele universo ali. Óbvio que a Ana, como professora em formação, ela tinha interesse de trazer determinados conteúdos, de sistematizar determinados conteúdos, enfim, é óbvio. Mas é uma outra relação que você vai estabelecendo com aquele texto que não é essa coisa utilitária, né? Do ler só porque
que a Orlando fala, né, da gente sempre ter aquela interpretação que é muito autoritária, né? Não é essa coisa, é um autoritarismo, você está buscando o lúdico mesmo ali, né? Essas interpretações múltiplas que surgem nessa relação, né? Eu vou emendar com uma pergunta do Erivanildo, que é sobre rap. Aí não vai ter jeito, não vai ter como fugir, Ana. Não vai poder ficar em cima do muro. Ele está perguntando sobre o rap nos trabalhos acadêmicos do grupo. Ele falou especificamente do Racionais. Como a letra dos Racionais fornece subsídios para tecer correlações com a literatura? Vocês percebem? Como é que vocês veem essas relações com o ensino de ciências? Que legal essa pergunta do Eri, muito bom. Então, tem uma história, né, com a letra do Racionais durante o próprio trabalho com a ativista Severina na sala de aula, que é muito interessante. E vai um pouco nesse caminho, Tati, que você estava comentando, né, que essa possibilidade das literaturas permitirem um diálogo mais amplo com o mundo, né, com as experiências das pessoas, e que a nossa sala de aula também seja esse lugar, né, de dialogar mais amplamente, assim. Mas eu queria que a Ana relatasse um pouquinho do que aconteceu, né? E que depois, inclusive, esse momento acabou gerando o trabalho de mestrado da Ana. E se depois quiser emendar um pouquinho, Ana, falar um pouquinho sobre isso. Pois é, essa pergunta é muito boa. Quando a gente estava fazendo as atividades, antes de eu começar as atividades com a minha turma de sexto ano, a gente fez uma assembleia para eles votarem o que eles queriam ou não fazer de acordo comigo. Eu era nova, né? Então eu falei, ó, eu não vou impor nada, eu vou sugerir coisas aqui, a gente vai votar e vocês sugerem coisas, a gente vota. O que for muito louco, a gente não consegue votar, o que coincidir com regras da escola, eu vou conversar com a coordenação, então só vai entrar em votação que não com problema e tal. E a gente fez uma assembleia. E aí isso levou a uma lista de acordos da turma. Uma das coisas que a gente votou era que toda vez que eles fizessem atividades, que eram individuais ou em grupos, e que fosse possível, eles iam ouvir música coletivamente. Eles ficavam muito de fone. E aí a gente, então, colocou assim, não vamos fazer, não pode fone, porque senão a gente não consegue se escutar, né? Vamos ouvir música todo mundo. Vai ter uma caixinha de som, a gente faz uma playlist, vai ter música. E aí a gente fez uma playlist para a última atividade deles, que era a releitura do poema. Então eles me deram os pedidos e eu fiz a playlist. Uma das músicas que tocou foi Negro Drama, né, dos Racionais. E eu já gostava muito de Racionais, um grupo que eu escuto bastante, eu gosto bastante de rap. Para vocês entenderem, vocês não são de Floripa, Floripa não é uma cidade muito grande, apesar de ser capital. Comparada com o Rio de Janeiro, é uma cidade super pequena. Mas a cidade tem uma efervescência da cultura periférica muito única, gigante. Nessa época, em 2017, a gente tinha todo dia mais de uma batalha de rap em Floripa por dia. Então, todo dia, em algum lugar de Florianópolis ou da grande Florianópolis, tinha uma batalha de rap. Então, era um momento muito massa. As praças eram ocupadas, tinha uma disputa da cidade com as batalhas de rap. Então, a criançada estava também nisso, né? E Racionais atravessa gerações. Então, eles botaram lá Negro Drama. Quando começou a tocar, eu não sei quem que já ouviu Negro Drama, ela é uma música gigante, super complexa. Eu já tinha escutado 1000 vezes, eu não sei cantar a música inteira. Eu acho que ela é complexa tanto quanto Morte e Vida Severina, no sentido que ela tem um jogo de lirismo muito específico da música. A minha turma de 20 estudantes, eu fico meio arrepiada, meio emocionada de contar, todos, e aí eu vou falar todos, mas talvez tenha tido um ou outro, eles começaram a cantar em coro a música. Enquanto faziam atividade, assim, uma coisa bem, tipo, nem parecia que eles estavam acessando, tava ali. E aquilo me deixou muito sem ar, assim, me emocionou muito na hora, e eu fiquei, tipo, da onde essa molecada de 12 anos conseguiu decorar essa música inteira? Tipo, quantas vezes eles decoram. Tipo, quantas vezes com 12 anos eles já ouviram... A professora já vem logo, tá vendo? Isso daí eles decoram. Aí eu fiquei, tipo assim, pasmada, assim. E aí eu comecei a pensar nisso. É uma poesia, eles sabem de cor, será que eles entenderam que é poesia? Eu fiquei pensando no Sérgio Vaz. E foi aonde eu fiquei pensando nessas relações entre o Severino e a turma, o apagamento do João Cabral e a chegada do Racionais daquele jeito.
que tinha algo na poesia do rap, né, que daí eu acabei trabalhando mais com as literaturas periféricas do que com rap, que tinha algo que acessava esses estudantes que o João Cabral nunca ia acessar, que o Severino conseguia, mas o João Cabral não chegava. E que mesmo com a complexidade de negro drama, aquilo estava neles, porque era a realidade deles, porque a maioria daquelas crianças ali era de mãe solteira, uma história muito parecida com a que o Mano Brown conta. Então era uma coisa que foi muito impactante, assim. Aí, tentando responder, né, a pergunta do parceiro, eu esqueci o nome dele, eu não consigo... Como? Eri, Ele. abreviando, já ficamos íntimos. Eu não consigo dizer assim, de cabeça, porque eu não trabalhei com a obra do Racionais, quais textos poderiam, né, ser vinculados em uma aula de ciências. Eu trabalhei com literatura periférica e com autores tipo Sérgio Vaz, no mestrado, Ferrez, o Tom Grito, né, desses poetas de periferia, a Memei Bastos, e trabalhei com esses textos que são textos mesmo, que não passam pelo rap, apesar de ter trabalhado tipo, com o Inquérito, que é um rapper, mas também lança livro, né, faz poesia num sentido mais estrito de poesia. Então, eu não conseguiria falar dos Racionais. Mas o que eu pensei com as literaturas periféricas, olhando para elas, é que tem algo diferente do que a gente viu aqui com Morte e Vida Severina, que não é necessariamente encontrar um conceito da biologia num poema, que não é necessariamente conseguir uma grande discussão sobre um tema da biologia, mas que é gerar deslocamentos dentro da aula de ciências que possibilitem com que essas crianças ou adolescentes eles olhem para aquela produção e se sintam produtores, autores, né, escritores, e consigam falar de ciência, que essa que é a coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, o quanto é difícil para a gente falar sobre ciência, e o quanto é difícil com que a gente se sinta autorizado a querer disputar a ciência, entendeu? Querer falar assim, não, mas esse tipo de ciência não me interessa. Então, as pessoas acham que elas não têm direito a fazer isso, porque a ciência está muito alheia à vida delas. Então, eu comecei a pensar na literatura periférica como um vetor não de ensinar um tema ou outro, que nem essa experiência aqui fica mais fácil da gente chegar aqui com Morte de Vida Severina. Mas como essas literaturas, eu acho que o rap muito, como ela faz essas crianças cantarem em coro uma coisa, se sentirem super confiantes com a sua história, com quem elas são, com N coisas e capazes de dizer, de organizar as coisas. Então eu tô indo um pouco nessa onda. E eu acho que Racionais ele vai muito ajudar a gente numa perspectiva assim. Embora tenham trabalhos que discutam como Racionais discute física, química, eu sei que tem umas publicações nesse sentido, que eu não me apropriei, porque até tem o início, né, do Vida Louca Parte 2, eu acho que é o CD, mas eu posso estar errada, que ele começa os avanços da ciência, ele começa fazendo essa brincadeira, então daria para tirar algo desse trecho, por exemplo, mas eu acharia artificial. Acho que dá para ir mais no tanto de pensar quanto ajuda na autoria, né, que é um termo até que a Paty domina melhor do que eu, assim. Eu acho que é por aí, não sei se respondi. E vou emendar a pergunta, que não vai ter nem tempo, que eu vou Aí pegar só registrando que fica aqui o desafio de pensar o Racionais e a Educação em Ciências aí registrado. Sim, já jogamos pro Robert. Robert, toma aqui, vai O Robert está fazendo uma tese agora. Mas esse não é o objetivo do Robert, tadinho. Não vou nem botar isso, não, porque daqui a pouco ele vai inventar mais coisa para fazer lá na tese. Não, mas fazendo o link aí entre a leitura e a autoria, né? A Simone perguntou: é legal ver a articulação entre a leitura literária e a produção de textos pelos alunos. Como é que vocês acham que dá para promover essa articulação na escola? Pensando aí essa coisa da autoria, né? Porque eu sempre escutava isso na escola, assim, só escreve bem quem lê muito. Não sei se esse jargão circulava nas escolas de vocês, mas eu sempre escutei isso, né? E essa relação de leitura, escrita, da possibilidade da gente autorar um texto, quando a gente está lendo esses textos que promovem esses deslocamentos, né, de sentido e em que quem tá, o leitor ele consegue se imaginar e aquela coisa, né, de que ninguém faz a mesma leitura, cada um vai ler de um jeito, vai interpretar de um jeito. Como é que vocês têm percebido essa relação aí da leitura, da escrita, né, dessa autoria dos estudantes nessas pesquisas?
Mas tem um monte de coisa para ficar falar 3 horas aqui. Não, se Né? deixar, a gente vai embora hoje aqui. A Vivian daqui a pouco tá assim, Tatiana, eu até tô sozinha na escola. Daqui a pouco ela vai começar. Então, a gente não pode dizer que não tem essa relação, né, entre a leitura e a escrita. Tanto tem essa relação que na escola os estudantes são tão habituados com um modelo de leitura, que é o do livro didático, que quando eles são convidados a escrever, eles escrevem de um jeito muito parecido, na aula de ciências, né, com aquilo que está presente no livro didático. Eu lembro que entre as atividades lá do meu trabalho, com as crianças, né, nos trabalhos iniciais nós tivemos um desafio de escrever um conto, que era sobre um conto de ficção científica, com um tema específico, mas eu acho que o que é interessante, o movimento de escrita dos estudantes. Eles faziam um parágrafo autoral, se colocando, e depois eles esqueciam que eles estavam fazendo aquilo, e começavam a escrever como se fosse um livro didático, assim, a linguagem era a do livro, que é o modelo de leitura que se tem na aula de ciências, né? Então, daí a importância da gente trabalhar com outros modelos, com outros modos de ler na aula de ciências, né? Até porque quando você trabalha com um modelo muito fechado, muito específico, como o do livro didático, que acaba sendo uma linguagem muito, muito pontual, uma linguagem focada nos conceitos mesmo, né? É muito difícil de eles se colocarem, de eles se sentirem autorizados a dizer de um outro modo, né? Então, é muito importante trabalhar com outras possibilidades, e aí a ideia de trabalhar com uma polissemia de textos. Então, se eu vou trabalhar com um conceito lá de, sei lá, radiação, que foi o exemplo que a gente trabalhou, trabalhar com textos diversos que falem sobre o tema permite que os estudantes consigam circular entre esses textos, né? E você abre uma possibilidade maior de eles conseguirem se colocar diante desses textos, fazendo ali uma colchinha de retalhos, fazendo uma autoria, promovendo uma autoria, construindo uma autoria, né? Um lugar deles ali. Só que isso é complexo, né? Também, não é uma coisa muito tranquila, assim. Mas eu penso que fazer circular esses outros textos na sala de aula, romper essa ideia de um modelo de leitura, de uma forma de ler ciências, contribui nesse sentido, de que os estudantes se sintam autorizados a dizer e consigam se mobilizar no meio desses textos, né? Consigam olhar para um texto do livro didático e compreender que esse texto tem uma linguagem que está falando ali de uma coisa específica, de um contexto específico, mas que dá para falar de ciências de outros modos, que não só aquele, né? E aí isso é interessante porque contribui, inclusive, para que eles percebam os discursos de ciências, né? Que se fala sobre ciências em outros lugares, na vida deles, sei lá, na televisão, no contexto que eles vivem, na mídia de um modo geral, né? Porque se a gente fica com uma coisa muito restrita e atrela o conhecimento científico, a linguagem científica, a do livro didático, é impossível fazer essa relação, essa mobilização aí de lugares, né, para que eles consigam se perceber no meio desses discursos todos, né? Então, acho que uma das possibilidades de trabalhar com autoria no ensino de ciências, de que eles se sintam autorizados a dizer, é justamente a polissemia, a diversidade, né, de textos, de discursos, de ciência circulando na escola. Quer comentar, Ana? Não, a Paty é doutora nesse... Literalmente, doutora. Leitura e escrita, acho que é os trabalhos da Paty, da Su, do Ilan. Acho que até os teus, né, Tati? Acho que são as melhores referências para pensar isso. Não tenho nem o que dizer. A gente estudou um pouquinho sobre isso. Um pouquinho. E aí tem uma coisa que eu não comentei, da questão da interpretação, né? Porque se a gente fica, quando vai trabalhar com um texto específico, com a produção textual na sala de aula, que dá essa abertura, esperando que venha uma única interpretação, que todo mundo escreva a mesma coisa, que se coloque como autor do mesmo jeito, é impossível que isso aconteça, né? Então, quando a gente abre para essa questão de trabalhar com polissemia, com diversidade de textos, a gente também tem que se abrir para a diversidade de interpretações, né? É claro que na sala de aula de ciências, a ideia é que a gente consiga produzir alguns consensos ali,
que a gente se aproxime, né? Não vá cada um produzir uma coisa mais louca que a outra, assim. Que a gente consiga produzir alguns consensos, algumas aproximações, mas que tem interpretações que vão ser diferentes, e acho que isso também é interessante que apareça ali na sala de aula, né? E também, justamente porque se eu não trabalhar com as interpretações diferentes que aparecem, e algumas que fogem, inclusive, do âmbito das ciências, né? Fica tudo à margem do processo de ensino, né? Eu acabo não trabalhando com isso no meu contexto de ensino, e pode ser que isso seja pouco efetivo para aquele processo que está sendo colocado ali, inclusive para entender conceitos científicos que estão no meio de estudo, né? Sim. E olha que a gente nem falou das escrevivências aqui, gente. Eu tô aqui me coçando, já anotei, mas eu não vou falar, porque a gente tem que encerrar. Mas eu fiquei pensando também nessas possibilidades, né? Eu não sei, eu sempre falo isso. A Paty me deu meu primeiro livro da Conceição Evaristo. E a Conceição Evaristo é uma leitura que me toca muito. Eu tenho muita dificuldade para ler, dificuldade no sentido que me emociona muito. Então, um livro da Conceição Evaristo eu levo meses para ler. Não é porque é uma leitura difícil, é porque é uma leitura que me afeta muito, né? Então, a possibilidade de fazer assim, gente, leiam Conceição Evaristo e ouçam ela falando sobre as escrevivências, porque eu acho que, para mim, é muito educativo. Essa possibilidade de você escrever, né? No caso, mulheres pretas escreverem sobre os seus sentimentos, escreverem sobre suas trajetórias, sobre as suas dores, compartilhar as suas dores, né? O quanto que esse estilo de escrita, isso a gente não usa mais nunca usou na academia, eu acho, assim, a gente nunca não autora nesse nível de, né, de relatar realmente o que a gente vive, né? Então, isso que você falou, Paty, dos alunos escreverem um primeiro parágrafo, me lembrou as monografias que às vezes eu peço para os meus alunos, falo assim, escreve na introdução um pouquinho de você, aí ele começa em primeira pessoa e daqui a pouco lá no final ele está usando a voz passiva, vai sumindo do texto, né? Porque exatamente. a gente não se coloca nos nossos textos, a gente não escreve em primeira pessoa, e a ciência tem essa coisa desse apagamento na linguagem, né? Na sua linguagem. A ciência foi se constituindo desta forma, através da sua linguagem. Então, isso eu acho que essas possibilidades dessas leituras, né, literárias, elas são fundamentais para essa possibilidade da gente autorar em primeira pessoa, né? Da gente se colocar nos nossos textos, né? Eu não vejo por que a gente nas ciências humanas aplicadas, enfim, como queira chamar, ensino de ciências, né? Educação em ciências, a gente também, por ter uma origem, né, na biologia, na química, na física, a gente também não tem esse hábito de escrever, né, algo que reflita, assim, quem nós somos. A gente se apaga também dos textos, né? E a gente reproduz isso no ensino de ciências, reproduz isso na formação de professores e reproduz isso no ensino depois, né? Então, acho que nesse exemplo do trabalho da Ana que ela trouxe aqui, o que é interessante é justamente isso, trabalhar uma ciência habitada por esse Severino, que narrou, né, trouxe essa narrativa e a ciência dentro dessa narrativa que ele trouxe, e que foi isso que deu o gás ali para o trabalho, né? Foi justamente isso, a identificação dos estudantes com o personagem, né, que estava escrevendo. Sim. Gente, a gente vai ter que encerrar. A Ana caiu, né? A Ana caiu. Infelizmente, a Ana caiu, não voltou. Eu acho que eu não fiquei devendo nenhuma pergunta. Acredito que eu não tenha, né? A Vanessa estava comentando aqui que é impressionante como é que os jovens aprendem negro drama inteiro, que ela disse que ela é professora de uma escola em Caxias, em Duque de Caxias, aqui no Rio, e ela falou que bomba também lá. Então, é isso, gente. Quem não gosta de Racionais está muito errado. Tá? Tem que ouvir de novo, escuta de novo que está escutando errado. Queridos, vamos encerrar. Olha, a Ana está comentando aqui. Caí, não consigo voltar. Poxa, Ana. Ela comentou aqui no YouTube. Mas, querida, muito obrigada. Despede daqui, Ana. Escreve aqui no chat que eu leio. Vou deixar a Paty se despedir também.
E Gente, depois, só rapidinho, ah, para eu não esquecer, eu vou copiar, Ana, as referências, os links que você colocou aqui, depois eu boto na descrição do vídeo, tá? Só vou esperar ele carregar. tá bom, então eu só queria agradecer, gente, agradecer pelo convite, agradecer para estar aqui contando um pouco do nosso trabalho, falando de leitura, literatura e ciências. É uma delícia, podia ficar aqui até meia-noite falando com vocês. A gente já Agradeço abre a pelas cerveja, emenda no perguntas. jogo do Fluminense e vamos. Dá até ideia para escrever mais coisa, né? Para trabalhar outras coisas. Verdade. Então, muito obrigada por todo mundo que está aqui, pelos comentários, pelas perguntas. Valeu. Ah, eu que agradeço muito vocês terem vindo, fiquei muito feliz com essa possibilidade da gente trocar essa ideia. Os trabalhos são lindos, gente. A dissertação do Cassiano também, olha, uma coisa linda. Tem textos também que a Paty falou aqui do grupo, que escreveram, inclusive com escrevivência, né? Fuça o Lattes dela que vocês vão achar tudo. Tá tudo lá, que não dá para botar tudo aqui, né, gente? Também na descrição do vídeo. Mas, assim, tem muitas coisas legais. Agradeço a participação de todo mundo que está aqui no chat, que está assistindo, que vai assistir depois. Gente, muito obrigada pela confiança, pela parceria ao longo dessas 3 semanas. A gente aprende demais fazendo esse curso. Não vamos prometer que a gente vai voltar, né, ano que vem, que a gente não sabe o que a gente vai fazer ano que vem. Mas eu quero agradecer demais as meninas, Sara, Clara, Yasmin, que agora é a nossa bolsista de extensão, e Vivian nas carrapetas, maravilhosa, né? Ela está aqui fazendo coisas, mas vocês não estão vendo, só a gente que vê. Você está aparecendo, Vivian? Não, né? Ela faz isso com a gente. Ah, se colocou? Ah, então tá, a Vivian tá ali. A Ana Lara tá agradecendo. Ela escreveu aqui: obrigada demais, gente, por todo mundo presente. Foi muito massa. Obrigada, Tati, o Likens, muito obrigada, Paty, também. A gente que te agradece, sua linda. Queridos, a gente vai. Acompanha a gente nas mídias, Likens UERJ, Instagram, Facebook, e isso, que aí a gente vai dando notícia dos certificados, tá bom? Paty, beijão, saudade. Mari mandou um beijo para você. Ela tá aí do seu lado e mandou um beijo. Abre o microfone, abre o microfone. Outro beijo para Mariana. Pois é. Coisas da Mari. Beijo. Obrigada, Vivian.